Em nome de Jesus. Muito bem. Compartilha, gente. Vamos compartilhar. Já avisa o pessoal, fala assim, ó, quem está sendo entrevistado hoje, Marconei Lessa, essa bênção, né? Menino que tem milhares de seguidores aí nas redes sociais, né? Um grande engajamento. Nós vemos ele aí de 30 em 30 minutos, ele está entrando aí, deixando uma palavra, né? Para as pessoas. Se for por falta de palavra, você não vai ficar, né? Porque sempre ele está entrando aí, deixando uma palavra de fé, de esperança. Mas sem demais delongas, eu gostaria de fazer perguntas, começar com as perguntas. É um bate-papo, você pode ver que eu não marquei nada aqui, não Tá tem nada certo. marcado, que é para a gente conversar, né, e quebrar os protocolos e os paradigmas. Tá Jesus, certo. Jesus ele era bom nisso, né? É Então, verdade. os fariseus, os maus fariseus, né, que eles vinham todo armado para cima de Jesus. Jesus ele era totalmente desprovido de protocolos e aí ele quebrava todos os paradigmas e aí deixava eles perplexos. Então a ideia é essa daqui, é uma conversa, um bate-papo, não é uma entrevista formal, mas aqui nós estamos conversando com um irmão na fé, um amigo, né? Amém. Amém. Então eu quero que você comece a falar das suas origens, porque o Marconei Lessa, entrevistador, né, cantor e preletor da palavra, todo mundo já sabe, né? As pessoas que entram no Instagram, todos aqueles que participam aí do Facebook, YouTube, te conhecem lá, mas talvez não sabe das suas origens, da sua história, da onde que você saiu, né? Então, pastor, como o senhor disse, né? Sou baiano. Será que tem alguns baianos aí? Deve ter, né? É? Dê um like aí se você é baiano. Então, eu sou baiano, né? Sou de uma família muito humilde, né? Nasci na cidade de Cocos, Bahia, uma cidadezinha no extremo oeste da Bahia, com aproximadamente, hoje, conta com aproximadamente 20 mil habitantes, por aí, né? Eu nasci em Cocos, só que eu fui criado e vivi por 15 anos da minha vida numa fazenda chamada Fazenda Cardoso. É um pequenininho povoado, né? Onde na época não tinha energia elétrica, na época a gente não tinha acesso a TV, a telefone, a gente não tinha acesso às tecnologias que se tem numa cidade que tem energia elétrica, né? O nosso instrumento de iluminação era a candeia, né? A candeia a gente usava óleo para colocar o óleo dentro da candeia. E ali, eu fui criado ali, no meio das vacas, dos bois, né? É, uma família muito humilde, muito simples. E eu dou graças a Deus por ter vindo dessas origens, porque criou crenças em mim de simplicidade, humildade, saber reconhecer, né, as conquistas, saber respeitar as pessoas, né? E eu agradeço a Deus por essas origens simples e humilde que Deus me permitiu sair dali. Hoje, atualmente, nós estamos morando aqui, né, na cidade de Barueri, e eu louvo a Deus, agradeço a Deus por Deus ter permitido eu vir dessas origens e formar crenças em mim que hoje formam os meus valores, os meus princípios. Agradeço a Deus por esse privilégio. Eu falo que é um privilégio. Muito bem. No caso, você veio de uma família evangélica ou você se tornou evangélico depois? Quando eu nasci, meu pai já era pastor na época, né? Na época, meu pai pastoreava duas congregações. é, Então, assim, a minha vida inteira, desde quando eu me entendo por gente, foi sempre envolvida na obra de Deus, na igreja. Quando a gente não estava na igreja na terça, a gente estava na quarta, na outra congregação. Então, assim, normalmente, como eu sou filho de pastor, mas na época eu era filho de pastor, então tinha que dar o exemplo, né? É Então verdade. o meu pai me carregava mesmo sem eu querer ir. Você precisa ir, você precisa ir. Então, terça a gente estava no culto de ensino numa igreja, o culto de ensino na outra congregação era na quarta, porque não dava para fazer ao mesmo tempo.
Quinta-feira a gente estava no culto da Vitória. E aí a gente só tinha folga mesmo na sexta e no sábado. Porque domingo, na escola bíblica dominical, meu pai colocava um obreiro para dirigir a escola numa congregação. Quando não juntava as duas, né? E fazia o culto no domingo, tanto a escola juntos e o culto à noite juntos, né? E a minha vida toda foi envolvida desde quando eu comecei a me entender por gente, né? Envolvida na obra de Deus, Que na bênção, né? Isso é igreja. muito bom. E perde até a identidade, né? Ninguém te chama você pelo nome, fala o filho do pastor, né? Isso, o filho do pastor. E é uma cobrança, porque quando você carrega esse título de filho do pastor, é uma cobrança maior, né? Se você falha, porque por mais que a gente carrega o título filho do pastor, a gente não deixou de ser humano. A gente a gente está sujeito às mesmas coisas que um filho de pastor está sujeito, É né? verdade. Mas a cobrança é muito maior para cima do filho do pastor. Tá? Se o filho do pastor errou, falhou, não foi na igreja ou dormiu no banco, porque eu gostava de dormir na igreja, gostava. Quando eu era criança, né? 10 anos, 11 anos, eu ia para igreja só para dormir. Pra dormir. Mas Mas ia tava para lá. igreja, tava lá. Mas por eu ser filho de pastor, e as pessoas falavam, mas o filho de pastor só Filho do vem na igreja para pra dormir. dormir. Talvez o filho do irmão não tinha problema nenhum de dormir, mas como Não, filho do é o pastor. filho do pastor, tem que estar ali no primeiro banco prestando atenção. É verdade. Muito bem. Essas histórias você só ouve aqui, viu? Programa Pão com Fé. Hoje aqui, um convidado especial. Eu tenho que falar com vocês, né, gente? Ó, tem um pessoal entrando aqui. Tô olhando aqui no YouTube. Tá aqui já o Antônio Ferreira, né? Tem Sueli Jurema, Márcio Adriano, Marilei Matias. E os nomezinhos vão subindo aqui, né? Graças a Deus. Agora no Facebook eu não olhei ainda, mas vou dar uma olhada lá como é que tá. Mas vão compartilhando aí, né? Vão participando. E se você tiver alguma pergunta para fazer para o Marconei, agora é a hora, o cálice para sempre, né? Porque ele entrevista, então não tem como, né? Agora é a hora. Você quer saber só de tudo? Agora é a hora de você fazer aquelas perguntas lá que você sempre quis fazer, né? E muito bem. E aí você falou muito do seu pai, né? E fala aí sua mãe. Minha mãe, minha mãe, dona de casa, minha mãe, uma mulher de um coração muito gigante, o pastor. E não é porque é minha mãe, mas como eu já viajei bastante, já conheci tanta gente nessa vida, eu posso dizer que a minha mãe é uma das mulheres assim que tem um coração muito puro. Eu acho que minha mãe tem a simplicidade acho que tem mais da simplicidade da pomba do que da prudência da serpente, Assim, né? O coração da minha mãe é muito puro, muito simples, muito, sabe? Eu não sei nem descrever, mas o que eu posso dizer é que minha mãe é uma mulher muito com coração muito puro, muito singela. inocente, muito singelo, É muito né? E gostoso isso. sempre esteve lado a lado com meu pai, sempre na igreja, círculo de oração, que ela me levava no círculo de oração. Eu sempre gostei do círculo de oração, principalmente da congregação, que era a congregação do Cardoso e congregação do Santo Antônio. Muito Eu bem. sempre gostei do círculo de oração lá do Santo Antônio. E assim, minha mãe sempre me levava. Quando minha mãe não levava, eu ia mesmo. Eu ia sozinho, né? E minha mãe é uma mulher incrível. Não tem nem o que falar da minha mãe. Meu Muito Deus. bem. Você fez lembrar da minha mãe, que também já não é viva mais, né? Mas ela tá bem quietinha também. Minha mãe não falava muito. E ela, só que ela demonstrava, né? Uma certa feita eu tava com ela e tava um frio assim de cortar. E eu era criança ainda, né? E ela tirou a blusa dela e deu para uma pessoa que estava na rua, né? Eu falei, mãe, a senhora vai passar frio e ele já tá acostumado. A pele dele Olha deve estar só. até grossa, né? Eu era moleque, né? A pele dele deve estar grossa, já nem sente mais. Ela falou, só que quando eu chegar lá em casa agora, eu tenho uma blusa. Ele não, ele vai sempre ficar com frio. Isso aí eu tinha 10 anos, 11 anos, isso eu aprendi e ficou pro resto da minha vida. Quer dizer, eu não falava muito, mas a singeleza é uma coisa incrível, né? O que você falou, a demonstração do verdadeiro cristianismo com ações.
mais do que com palavras, né? É verdade. A palavra em si, sem atitude, ela é morta, né? Uhum, A palavra, ela precisa vir acompanhada de atitude, muito bem. né? Para que ela se torne uma palavra viva, Sim, né? Às vezes as pessoas falam muito sobre amor, mas não demonstram, não tem nenhuma atitude que demonstra amor. Fala muito de mansidão, fala muito de muitas coisas, mas atitude, nada, né? muito bem. É mais palavras vazias jogadas ao vento. Olha, tem muita gente aqui, ó. Ó, tem Maria Grossman, Camila Reis Blue, testemunho para a glória de Deus, Mona Lisa Feitosa, tá dando boa noite. Boa noite, Mona Lisa! Sueli, Leidiane, Nancy, Luciene Lopes, Maria Ferreira, Cristiano Dias tá falando, Maconei, você se considera um vencedor? Ô, pastor, eu considero. Nossa, tantas lutas. Essa pergunta me levou agora numa velocidade da luz em todas as lutas que eu já passei. Foram muitas, 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 muitas. Então eu considero um grande vencedor. Com a ajuda de Deus, né? Obviamente. Porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu, com a minha capacidade humana, não teria vencido nem a primeira Muito bem. luta. Mona Lisa tá te mandando um abraço. Um abraço, Mona Lisa. Deus abençoe. Vamos ver aqui, olha lá. O Cris Ferreira. Cris Ferreira. A Cris Ferreira tá fazendo uma pergunta aqui, ó. É uma pergunta, acho que talvez já te fizeram ou não. Ah, Uma pergunta muito simples. sim. O seu nome é mesmo Marconei Lessa ou esse é o seu nome verdadeiro? Então. Tananana! Ah, Sim, meu nome verdadeiro. é. Era pra ser Michael Jackson. Não, é até o engraçado, mas é sério. O meu pai que me conta Uhum. essa história. Ele era muito fã, na época que ele não era cristão, ele era muito fã do Michael Jackson. E ele sempre dizia, quando eu tiver um filho, eu vou colocar Michael Jackson. Aí veio eu, né? Na época ele já era convertido. Muito bem. E aí Deus me deu um livramento, né? É. Porque ele iria colocar, se ele não Michael fosse Jackson. convertido, ele ia colocar Michael Será que a Jackson. audiência ia ser melhor hoje se eu só Será? apresentasse aqui o Michael Jackson? Hein, gente? Diga aí. Michael você. Jackson ou Marconi? Marconi Lessa ou Michael Jackson? É com vocês, Diga aí. entrevistando Michael Jackson. Né? Vocês que vão dizer qual que vocês preferem. Muito bem, a Débora Reis está falando que o Marconês você é uma benção. Amém, Débora. Né? Ó, os nomezinhos vão subindo. Que tem gente aqui. Que é isso? Deixa eu ver aqui. Muita coisa aqui. Sueli. Tem gente entrando aqui. A Riso Mota dando a paz do Senhor pra Pai do gente. Senhor. Né? Já fizeram uma pergunta. Tá faltando mais, né? Tá faltando mais. Tá bom. Vamos lá. Você morava lá, na Bahia, e de repente você veio para São Paulo. O que aconteceu? Foi, por exemplo, um convite que você recebeu? Você veio aqui tentar entrar no mercado de trabalho, como a maioria faz? Você veio estudar? Por que você deixou um paraíso daquele e veio para essa loucura que é São Paulo? Então, pastor, eu escrevi um livro. Muito bem, é escritor também, viu? Eu escrevi um Agora- livro, o nome do livro é Ressignificar e Superar, é onde eu conto as experiências mais marcantes da minha vida. E lá eu conto o motivo que me trouxe aqui para São Paulo. É bem extenso, mas eu vou resumir um pouco. Tá. O que aconteceu, que fez com que eu viesse para cá foram consequências de uma fofoca. Fizeram uma fofoca com o meu nome, né? O ser humano hoje em dia é muito cruel, né? A carne do ser humano é caída, é cruel, sabe? E sabemos que existem pessoas que gostam de aumentar as coisas. E o que aconteceu, eu estava na igreja e eu disse para uma moça, uma jovem na igreja, eu disse, moça, vigie, porque o adversário tem armado laços para poder te tirar da igreja, da presença de Deus. E teve um irmão, eu não posso considerar, não sei se eu posso considerar como irmão uma pessoa dessa, não sei, mas teve uma pessoa dentro da igreja que levou para o namorado da moça, que não estava na igreja e que não era crente na época,
da seguinte forma: o Marconi, na igreja, falou para fulana de tal que você é um enviado do diabo para tirar ela da igreja. Se eu fosse você, eu ficava com a orelha em pé, porque eu acho que ele quer que ela termine com você para ele ficar com ela. Ele levou dessa forma aos ouvidos do rapaz, e o rapaz ficou possesso. Ficou nervoso e falou: se eu ver ele perto dela, eu mato ele. Só que assim, a gente vivia num pequeno povoado. Então, assim, nunca se viu alguém que matou fulano. Nunca se viu como acontece nas cidades grandes. Então, a gente nem levava em consideração o que ele falava. A gente achava que era da boca pra fora. Por isso eu digo, nunca subestime o diabo. A gente não pode subestimar. Então, assim, ele continuou ameaçando, até que ele disse que tinha comprado uma arma. E quando ele disse que comprou uma arma, a gente realmente ficou sabendo que ele tinha comprado uma arma, a gente começou já, tipo, ele não tá brincando. E aí foi quando meu pai falou: ó, você precisa sair daqui. E aí meu pai me mandou para Brasília. Só que eu chego em Brasília, eu não me adapto ali. Eu não me adapto com o clima, com a escola, porque na época eu tinha 15 para 16 anos. E aí eu falo pro meu pai: eu não tô conseguindo me adaptar aqui. E aí o meu pai me transfere para São Paulo, aqui para São Paulo, para mim morar com as minhas tias. E aqui eu fiquei por um tempo. O meu avô, na época, pai do meu pai, estava passando por um tratamento de coração. Então, aproveitou já a oportunidade e eu fiquei cuidando do meu avô. Só que aí chegou o tempo, meu avô acabou falecendo. E aí já tinha passado alguns meses aqui. Eu estava estudando na época. Eu me lembro que foi no meado ali de julho para agosto, quando meu avô falece. As ameaças cessaram, até porque eu não estava lá. Então a gente achava que estava tudo bem. Então eu disse pro meu pai: eu acho que agora dá para mim voltar. E aí eu falei: olha, já que vai levar o corpo do meu avô para Bahia, então eu vou aproveitar e vou ir junto. E eu fiz isso. Meu pai falou: tudo bem. Aí eu fui e tudo bem, sepultamos o meu avô. E no primeiro dia que eu fui no culto, no final do culto, o pregador chamou os irmãos na frente para orar e aí me chamou, falou se eu podia louvar uma canção. E eu comecei a louvar. Só que eu não me dei conta que quando eu fui louvar, eu fiquei perto da moça. E quando eu estava louvando, eu só fui surpreendido com uma mão pela janela que me pegou e eu logo fui surpreendido com um soco na cara. Meu Deus. Aí eu passei a minha mão e eu vi que estava sangrando. Eu coloquei uma toalha eu sempre ando com uma toalhinha, né, na igreja. E eu coloquei a toalha aqui. E o meu pai viu isso. Os irmãos estavam ali adorando, tal, fechado o olho, não perceberam, mas o meu pai percebeu. Aí o meu pai foi andando entre os irmãos e saiu lá, porque ele estava totalmente atordoado, totalmente fora de si. Aí o meu pai foi tentar acalmar ele. Eu continuei louvando. O culto continuou rolando. O meu pai saiu, ninguém percebeu, tal. Ninguém percebeu que estava sangrando, porque eu coloquei a toalha no meu rosto. E aí meu pai foi lá: rapaz, por que você fez isso, tal? Aí meu pai, que é prudente, muito prudente, meu pai, assim, um homem muito prudente, admiro muito isso nele. Meu pai já foi conversando com ele, sem querer e querendo alguma coisa, já foi apalpando para ver se ele estava armado. E ele estava armado. Foi um grande livramento de Deus, porque ele poderia, no calor da emoção, ele estava visivelmente alcoolizado, ele poderia ter puxado o revólver e dado um tiro, né? Mas ele só deu um soco. Foi a permissão de Deus. Ou seja, naquele momento que aconteceu, pastor, eu não entendia como permissão de Deus. Na realidade, foi um misto de emoções que tomou conta do meu coração, que eu não conseguia. Eu estava aéreo. Terminou o culto, os irmãos ficaram sabendo, ele pegou a moto, o rapaz saiu correndo.
E aí todo mundo voltou, todo mundo ficou abismado com o que tinha acontecido e a gente voltou para casa. E aí meu pai falou, olha, você vai ter que morar definitivamente lá em São Paulo. No outro dia a gente foi na cidade, registrou o boletim de ocorrência e meu pai já comprou a passagem para mim vir embora. Foi assim, rápido demais, arrumei minhas malas definitivamente, porque até o momento, quando eu vim para São Paulo, não foi com a ideia de definitivamente você vai morar aqui. Na minha cabeça era só um período, era só a poeira baixar lá, né? E quando eu volto a segunda vez, eu volto realmente convicto que seria definitivamente, que eu teria que deixar a minha base, tanto espiritual como pessoal, que eram meus pais. Eu tive que deixar o meu avô, tive que deixar a minha tia, que era uma mulher que eu sempre conversava muito sobre questões da Bíblia, né? Tive que deixar a minha família cristã lá, porque a família até o momento dos meus pais aqui não era cristã. Sim. Então eu tive que deixar a minha base cristã lá e vim para cá. Eu me considero como se fosse um José. Entendi. Sabe? Eu tive que sair da minha base ali para ir para o Egito. Né? Eu vim para cá e quem conhece aqui sabe que aqui é uma correria. Ninguém tem tempo para ninguém. Quem quando chega cansado. Todo mundo trabalhando. Né? Então eu cheguei aqui, eu tive que morar definitivamente. Vim o caminho inteiro chorando. Cheguei aqui, quase entrei em depressão. Porque na minha cabeça o que tinha era o porquê. Eu fico imaginando, Marconei, quantas pessoas estão assistindo agora que talvez tenham uma história semelhante igual a sua. Né? Eu tenho muitos amigos que vieram do Nordeste e vieram estabelecer vida aqui, hoje estão bem, mas vieram em cima de um pau de arara, vieram pedindo carona na estrada, né? E passaram por momentos também de ameaça de morte, ou senão de famílias que se desfizeram, né? E essa história que você está ouvindo aqui é surpreendente, porque muitas pessoas falam assim, nossa, o Marconei do outro lado lá, ele brinca, né? Ele entrevista, ele faz até umas piadas com as pessoas que estão entrevistando, e agora ele está contando uma história dessa, parece tão pesada, mas essa é a realidade, porque muitas vezes as pessoas não conhecem quem está por trás. Os bastidores, né? Dos bastidores da história, né? Talvez você nunca imaginou que aquele entrevistador alegre, que brinca, que entrevista as pessoas, está aqui todas as quarta-feiras, passou por um momento desse. Né? Ou seja, eu falei que no começo da programação aqui na TV Gospel, que eu só teria pessoa aqui que tivesse histórias de vida para poder contar para vocês e edificar a vida de vocês e mostrar para você que existe propósitos e por trás de toda a história. Verdade. Tudo que acontece, né? E isso que aconteceu com ele, igual ele falou, ele não entendeu na época. Hoje ele entende tudo, né? Ele até assemelhou a história de José, mas vamos complementar o povo aqui, né? Senão eles vão embora. Senão eles vão embora. Né? Railda. Fica aí pro cafezinho, ó. O pastor tá com um cafezinho aqui. Tô com um cafezinho aqui. Marconei não quis, não. O café, eu não tomo café não, gente. Mas se não, chame ele para tomar café na sua casa. Ele não vai tomar. Não, mas o café pode tomar, pode ter um refrigerante, um leite. Bolo de milho. Bolo de milho, é bom, bolo de milho. Muito bem, olha lá. Tem aqui a Railda, a Juraci, a Camila Reis. Tá aqui, ó. Depois que o bispo te entrevistou, você sentiu vontade de casar? O coração tá amando alguém? Você casaria com a mulher que tem filho? Você acredita no... Olha aqui, eu tô vendo muitas coisas aqui nas entrelinhas aqui, viu? Né? Você acredita em sobrenatural mesmo? Eita. Né? Então, respondendo a primeira pergunta, não. Depois da entrevista que eu fiz com o bispo, não, ainda Deus não plantou no meu coração o desejo de casar, não. Estou sendo muito sincero. Segunda coisa, eu não tenho problema nenhum em pessoas que querem casar, com pessoas que têm já filhos. Eu acredito que tudo tem a ver, como o bispo Lê falou, tudo tem a ver, Deus não obriga as pessoas, tudo tem a ver Muito com bem. o desejo do coração, né? Mas não é algo que eu desejo para minha vida. Talvez amanhã eu deseje, não sei, mas não é algo que eu desejo casar com uma pessoa que já tem filhos. Eu acho que esse programa que passou agora,
ele teve assim uma conotação romântica muito forte. Porque a Roselita Silva tá falando aqui, ó. Meu Deus. Você é muito lindo. Obrigado. Você vê que coisa. Oh, meu Deus. Ai, Ai, meu Deus do Jesus céu. Você amado. causa suspiro nas pessoas. Gente, meu Deus do céu, hein, Vitor? Né? Eu tô Acho que eu vou falando sair que- daqui, acho que eu vou sair daqui hoje casado, hein? Já tem alguém fazendo declaração de amor aqui Olha! na live aqui, Meu ó. Deus do céu. A Sueli falou que fofoca é uma doença desgraçada, que destrói a pessoa. É, realmente. Você é julgado porque não te conhece. Deus te continue te abençoando. Aí a Diana Silva, Diana fala, ô baiano lindo. Meu Deus, obrigado. Vocês não estão nem comovidos com a história dele que ele contou aqui. Vocês estão olhando se ele é lindo, se ele não é, se ele quer casar. Né? Oh, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Aqui a Mona Lisa fala, graças a Deus eu oro por você. Amém, amém. Para a glória de Deus, que recebe, responde e atende a minha oração. Amém. Né? Aí, tô amando ouvir você, contando sua história, baiano lindo. Obrigado. Eu tô lendo o que tá aqui, gente. Né? A Cauane já quer saber se seu coração bateu forte por alguém atualmente. Né? É isso são perguntas pro final, né? São Vamos lá. perguntas pro final. Já tá aqui, querendo saber, triste. Já tem alguém, pelo menos alguém se comoveu com a história aqui. Olha só. Né? Gente, vocês estão prestando atenção no que eu tô falando? Triste o que aconteceu com o Marconei, né? Você é um guerreiro. Amém. Que bom que o processo foi vencido. Você é um vencedor. Já tem gente já indo já um pouco mais para frente perguntando se você prefere loira, morena ou ruiva. Meu Deus, sério, pastor? Você não tá inventando, não? Eu não acredito que vocês estão perguntando isso, Vocês não, estão prestando atenção em gente. nada do que ele tá Meu falando. Deus. Meu anjo, não sei o quê. Obrigado, gente. Deus Você abençoe está vocês. certíssimo. Tem gente rindo aqui, né? Aí tem aqui ó, a Maria Grosma. Vamos falar sobre bicicleta? O que é? É a história da bicicleta. Então conte. Então, finalizando, para não ficar uma ponta solta, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com os porquês na cabeça, né? O porquê. Por quê? Por quê? Não, o porquê. Eu não fiz nada de errado. Eu falei aquilo na melhor das intenções para a moça. E o porquê que Deus permitiu tudo aquilo. E Deus não falava nada. Deus não respondia. Deus não usava ninguém. Eu abri a Bíblia, era como se, sabe, fosse páginas em branco, sabe? E teve um dia, ô bispo, teve um dia que eu estava chorando muito de madrugada, porque quando eu cheguei aqui, definitivamente para morar, eu tive que arrumar um trabalho. Já que eu ia morar definitivamente com a minha tia, eu tinha que assumir alguns compromissos dentro de casa. Então eu tive que terminar os estudos do ensino médio e trabalhar. E foi numa madrugada, eu estava muito angustiado, e eu comecei a chorar. Eu comecei orando de joelho, depois eu sentei, depois eu deitei no chão. E isso, às vezes as pessoas perguntam, qual foi a maior experiência que você já teve com Deus? Essa foi uma das. Eu deitei no chão. Sabe quando você chora muito, o olho fica ardido, sua cara fica ardida, e você fica ali deitado? Eu me considerei como um ano naquele momento. Minha alma estava muito angustiada, que eu não saía mais palavra. Não é que aconteceu literalmente, mas a sensação foi real. A sensação que eu tive é que a porta do quarto abria. E como se estivesse entrando um vento fresco dentro do quarto. E depois que eu senti essa sensação, eu ouvi dentro do meu coração uma voz. A voz de Deus. E Deus falava assim, não percebe que tudo isso é obra das minhas mãos? Amém. E Deus, ele falou exatamente assim, não percebe que tudo isso é obra das minhas mãos? Eu estou forjando em você dependência exclusiva em mim. E depois disso, ninguém mais para aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Hoje as pessoas, elas me consideram uma pessoa fria. Eu sou muito independente emocional. Porque Deus que me forjou uma pessoa dependente exclusivamente dele.
E aí, a partir desse dia, eu me levantei com todo o gás, comecei a trabalhar, comecei a estudar cada vez mais, enfim. Aí foi quando, em 2014, eu comecei a, a gravar cantando vídeos e postar nas redes sociais. E aí Deus foi abençoando, aí 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, e foi indo, foi indo, foi indo. Hoje eu entendo tudo, porque quando eu cheguei, a minha família aqui, por parte de pai, ninguém era cristão. E hoje a maioria é. Através do testemunho de vida. Eu não pregava em palavras, mas com testemunho de vida. Eu pregava dentro da minha casa, dentro da minha família. Hoje eu tenho meu apartamento, tenho meu carro, tenho a minha empresa, e eu tenho certeza que nada disso eu iria alcançar se eu estivesse lá. Hoje eu já viajei 19 estados do Brasil pregando, 13 países ministrando a palavra. Então, assim, nada disso eu iria alcançar, iria viver se eu estivesse lá. Tudo faz parte de um processo. O processo foi doloroso, mas havia um propósito por trás. Eu tenho até uma camiseta que tem uma frase que o propósito ele é maior do que o processo. A história da bicicleta é uma história que também está no meu livro, né? O tema do título da epígrafe lá da parte é A Bicicleta que Nunca Chegou, né? Eu acho que essa pergunta aí é uma pergunta bem inteligente, que eu acho que vocês não compraram o livro e quer que eu conte, hein? Mas eu vou dar uma pincelada, porque senão vocês não vão comprar o livro, né? Spoiler, Eu vou dar um spoiler aqui, rapidinho. de leve. Então, no livro, eu falo muito sobre ressignificar. Dar um novo significado para algo ruim que aconteceu. E aí, depois disso, aí você superar. No livro eu conto. Não vai dar tempo eu falar, mas a primeira situação que aconteceu na minha vida foi o abuso. O abuso sexual que eu vivi quando eu era criança. Aí eu falo sobre o processo da fofoca, da agressão, da ameaça de morte. E eu falo da bicicleta. Quando eu era criança, passou um vereador lá no pequeno povoado pedindo voto. E aí esse vereador falou assim, o que você quer? Falou pra mim. Eu criança, eu falei, eu quero uma bicicleta. Aí ele disse, olha, daqui a alguns dias a sua bicicleta vai chegar. E ali eu fiquei, meu Deus, encheu meu coração de alegria, de esperança. Uma pessoa que veio de uma família humilde, a gente brincava, para quem é de roça, a gente brincava com boizinho de cabaça, né? Brincava com carrinho de buriti, sabe? Bolinha de gude. A gente brincava com isso. A gente não tinha, meus pais não tinham condições de comprar brinquedo pra gente. E aí, quando ele falou que a minha bicicleta ia chegar, aquilo, meu Deus, aquilo foi a melhor notícia que eu podia receber. Meu coração encheu de alegria. Só que chegou no dia, a bicicleta não chegou. E aí o meu pai viu que eu fiquei triste, chateado. E aí o meu pai falou, olha, meu filho, meu pai querendo me consolar, falou assim, olha, ele deve ter esquecido, deve ter acontecido alguma coisa. Então aí eu ainda fiquei na expectativa. Ainda vai chegar a minha bicicleta. E aí o meu pai foi a gente fala lá, a linguagem que a gente usa é a gente vai na rua. Mas meu pai foi na cidade de Cocos, aonde o vereador residia. E aí o meu pai cobrou o vereador, falou que eu tava esperando a bicicleta. E ele falou, não, vai chegar, vai chegar. E aí eu fiquei lá na roça, todo na expectativa, esperando o meu pai chegar e na minha cabeça a minha bicicleta ia vir naquele dia. E a bicicleta não veio. Então foram várias e várias expectativas frustradas. Por isso que eu falo a bicicleta que nunca chegou. Porque essa bicicleta não chegou até hoje. O vereador já morreu e a bicicleta não veio. E hoje, eu tenho 27 anos, mas eu sempre vou de ano em ano lá na minha cidade, na fazenda e tal. Os meus pais ainda moram lá. E eu fui. E eu fui visitar uma tia minha. E ali tava uma criança. Uma criança mais ou menos de 7 anos, 8 anos de idade. E aí eu falei, fiz a mesma pergunta. O que você quer? Ele falou, eu quero uma bicicleta. Aí eu lembrei. O que aconteceu comigo
a dor que eu senti, porque eu digo para você, para todo mundo, nunca decepcione uma criança. Eu lembro a decepção até hoje. A decepção que eu senti quando aquela criança, eu já na fase adulta, me pediu uma bicicleta, eu lembrei que eu não poderia fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Eu poderia, sabe, talvez me tornar uma pessoa, depois dessa decepção, uma pessoa que não viesse não acreditar mais nas pessoas, sabe? Eu poderia ser uma pessoa revoltada. Eu poderia ser uma pessoa egoísta. Fizeram isso comigo, então, tipo assim, quando eu era criança, não se preocuparam com os meus sentimentos, não se preocuparam com os meus sonhos, sabe? Pisaram nos meus sonhos, me decepcionaram. Eu poderia ser uma pessoa revoltada. Mas eu ressignifiquei tudo isso. Talvez o diabo queria que eu me tornasse algo desse tipo. Uma pessoa revoltada, uma pessoa que não acreditava mais nas pessoas, né? Mas eu ressignifiquei com a ajuda de Deus. E o que acontece? Eu vou ter a oportunidade na fase adulta de ser totalmente o contrário do que fizeram comigo. Eu não só dei a bicicleta para esse garotinho. Eu dei a bicicleta, eu comprei brinquedo, eu comprei material de escola, eu renovei todo o guarda-roupa dele com todas as roupas. O dia que eu levei tudo isso, eu coloquei tudo na caminhonete do meu pai. Quando eu levei, vocês precisam ver. O menino parecia que ele ia dar um infarto. Ele falava, olha tia, olha tia, olha tia. E sabe, aquilo encheu os meus olhos, sabe? Então, essa é um spoiler do que eu escrevi lá no livro da bicicleta que nunca chegou. Muito bem. É uma palavra muito tocante, é uma experiência muito interessante, de uma história que talvez você nunca jamais iria ouvir se ele estivesse do lado de cá, né? Vai estar do lado de lá Todo lado hoje, de cá. então, né? Do lado de cá, no caso, né? Deus às vezes coloca a gente do lado contrário para poder edificar a vida das pessoas, né? É verdade. E como é que faz para adquirir seu livro? Ele ainda existe? Ele está nas plataformas? Como é que funciona? Então, pastor, ele está apenas no formato digital e é adquirido diretamente pelo WhatsApp. Se o Vitor puder colocar, é o 11 934929662. Você manda mensagem lá falando, eu quero adquirir o livro. E aí, após o pagamento, envio do comprovante, você recebe o livro em PDF. É um livro de 117 páginas. Lá no livro eu coloco sobre o abuso sexual que eu vivi, o processo, porque foi um processo muito grande, que é o processo do perdão, o processo de que eu vim ter condições de contar para minha família, depois o processo de ter condições de falar quem foi que fez isso. Então, tudo foi um processo. Lá eu conto, nas entrelinhas, tudo. Falo também lá no livro sobre o processo da agressão que eu sofri, da ameaça de morte, o processo do perdão, o desfecho que levou o rapaz que fez isso comigo, também tá lá no livro. Falo também sobre a minha decepção amorosa, porque eu já namorei 1 ano e alguns meses. Namorei, o povo acha que eu já fui noivo e casado, mas eu nunca fui casado, nunca fui noivo. Só namorei, viu, gente? Beleza? Só namorei. E acabou não dando certo. Enfim, e eu conto lá também. Conto também da história da bicicleta, conto sobre a acepção de pessoas que já fizeram comigo. Enfim, eu conto um monte de coisa lá no livro. Tem muita coisa. Esse número que vai ser colocado, é o número? 11 11. 9 Olha lá. 3 4 92 96 62. Tô falando igual um locutor que eu ouvi esses dias. 62. Pegou aí? Pegou? Marca esse. Esse é para adquirir o livro. Quem quiser adquirir o livro. Oi? A bicicleta que nunca É chegou. o nome do livro. Não, o nome do livro é Ressignificar e Superar. Ressignificar e superar. Isso mesmo. Tá vendo? Aí tem assim, ou nós escolhemos, bem assim na capa, ou nós escolhemos. Eu até esqueci, mas tá aqui. Esse mesmo número é para te convidar para cantar e ministrar? É o mesmo número. Isso mesmo, esse é o mesmo número também para convidar para ministrar, dar palestras, cantar também. É esse número também. Muito bem. Durante a minha gestão aqui no Vila Iracema, no Belval, você não foi lá ainda. Não fui. Mas vai. Olha,
Irá, Gente, né? pastor, ô pastor. Tem jubileu, né? É. Ó, tô sabendo que sábado Rapaz, tem uma tá. festona lá. Sábado já arrumamos a cadeira branca emprestada para colocar pro pessoal no corredor, que não vai caber Olha que tanta bênção. gente lá, né? Vai ser bênção. Eu já Pastor tô... presidente, o Paulo Lucas Sacramento Pastor estará Paulo lá. Lucas. Vai Irmã ser bênção. Elizabeth, junto com o pastor Moacir Bueno, também estará lá. Pastor Davis e toda a equipe da sede. E transmissão ao vivo pela TV Gospel Barueri. Olha aí. Quem não for, tem oportunidade de acompanhar ao De vivo. acompanhar, né? Às vezes está longe aí, né? Mas se você quiser ir, Rua Tiradentes, 168, Vila Iracema, Jardim Belval, Barueri. Né? E se o Marconê aparecer por lá, ele vai cantar. Meu Deus! Eu já disse aqui pro pastor nos bastidores, eu vou ter que ver se eu tenho algum compromisso, porque a minha agenda não fica aqui. Mas se eu não tiver compromisso, eu vou lá em nome de Jesus. Nem sei, não é nem para cantar, é para adorar a Deus, porque eu gosto muito de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor. Eu sempre falo nas minhas oportunidades que sempre é um privilégio, uma oportunidade única que nós temos de cultuar o Senhor. Muito bem. É muito, é um privilégio que a gente tem. Muito bem, nós estamos aqui com alguns minutos ainda, né? Eu jamais gostaria de deixar ele sair daqui, em primeiro lugar, de falar uma coisa para nós. Pessoas que te influenciaram, né? E depois nós vamos para a ministração. Queria que você deixasse uma palavra para quem estiver aí nesse... Então, o meu maior influenciador pode até parecer uma resposta clichê, mas diante do meu Deus é sem hipocrisia e não tem nada de clichê. O meu maior influenciador é Jesus. Muito bem. Eu me espelho muito nos ensinamentos de Cristo. Segundo, tem alguns cantores que me influenciaram. Não são cantores de nomes famosos, mas na época, uma cantora chamada Lucivânia Nunes me inspirou muito na área do ministério profético, me inspirou muito em buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Também uma cantora chamada Keila Alves, também me inspirou bastante. Na parte da ministração, eu assistia muito Marco Feliciano, na época. Marcos Feliciano. O Marco Feliciano. Hoje, atualmente, eu admiro muito a missionária Helena Raquel, admiro muito o Hernandes Dias Lopes. Sim. Também há muitas ministrações também da missionária Isa Reis também. É algo que chama muita atenção, porque eu gosto muito, para quem já me ouviu ministrar em congresso, eu gosto muito da palavra em si. Eu gosto muito de ministrar sobre histórias. Daniel, Gideão, Guerra de Josafá, José, que é uma história assim que além de eu me identificar, é uma história que eu amo muito, muito, muito mesmo, a história de José. Então, assim, eu prego muito pausadamente. Sou pentecostal, às vezes tem hora que eu, né, dou aquela pegada, porque tudo depende do Espírito Santo. É verdade. Mas o meu propósito, pastor, é fazer com que até uma criança entenda o que está sendo falado. Isso é bom demais. A igreja precisa entender, e não só entender, mas crer no que foi entendido. Nós conversamos isso em off aqui, né? A gente conversamos isso nos bastidores. Não compensa nem sair de casa se você não entender. Não vale a pena. Às vezes é muito barulho e pouco conteúdo. É verdade. Né? E aí a gente vai ter o quê? Uma geração emocionalista. É o fogo de palha, isso, né? Fogo de palha, Queima superficial. E aí a gente vê uma geração sem acessar, como eu estava falando com o bispo que a gente entrevistou. Deus, ele tem tudo preparado para nós. A gente só precisa acessar. E a gente vê uma geração que não está acessando. É verdade. Porque não ouve. Não ouve e o pouco que ouve não coloca em prática. Pronto. Então, assim, é isso. Muito bem. Olha só, tem um protesto aqui, viu? Protesto, pastor? Tem protesto aqui ao vivo. Meu Deus. Olha aqui, a Manuela Santos está falando, eu estou como Manuela Santos acho que no WhatsApp, alguma coisa assim, né? Da Paraíba, eu tenho tentado muito de me comunicar com você, eu tenho seu zap. Olha. Mas você não me responde. Meu Deus. Ô, Manu, me perdoa. É porque é tanta gente. Pra você ter uma noção, tem mais de 700 pessoas me aguardando responder. Olha isso. Então vai chegar a sua vez. Em nome de Jesus. Fica aí no óleo, na paciência, que vai chegar a sua vez. Em nome de Jesus. Daniel esperou 21 dias.
É, né? Esperou, esperar um Eita. pouquinho mais aí, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui a Maria Grosma colocou encarar os fatos da melhor forma possível, deixar que os fatos a respeito do livro, não sei o que, já comprei, me inspirou. Olha aí, ó, ela comprou o É, livro. Isabel JM comprou o livro. Olha só que Nunca legal. vou desistir, sua história de superação sempre. Deixa eu ver aqui. Um dia quero te ver ministrar pessoalmente. Amém. A Giselma disse que é muito ler esse livro. O segredo tá na tela aí, É viu? mesmo, ó, coloca aí, o Vitor. O número, meu irmão. Em nome de Jesus, me ajude. Olha lá, Maria Grosma, esse número aqui, 11934966, o que que é esse número aqui? Tem um número aqui, colocaram aqui, Eu é acho que ela seu? passou o WhatsApp dela. Ah, Passe não, minha irmã, senão alguém vai entrar em contato com a senhora. e o pior que é vendedor, viu? É? De marketing que pega esses números aí. É verdade. Deixa eu ver aqui, Aparecido Araújo, parabéns, você está meio sumido, somente tive que dar uma bicicleta para criança há vários anos atrás. Quando eu largo a bicicleta com a criança, eu fico tão feliz. Acho que alguém está dando bicicleta aí também. É, olha Se aí. inspirou em você aí, É isso aí, né? gente. Se você pode fazer o bem, faça o bem agora. Não é nem daqui a pouco, é agora. Muito bem. Outra que através do seu canal no YouTube, Deus me trouxe à internet uma pessoa para orar por ela, que é de Brumadinho, Minas Gerais. E Amém. tem uma história mais bonita do que a outra aqui, né? Que benção, mas o Marconei, ele precisa dormir daqui a pouco, É né? verdade. Ele vai acordar de madrugada, então eu quero que ele deixe aqui. Tem muitas perguntas. Um programa só não dá. E eu acho que eu preparei assim, nada, não preparei. Mas ele sabe que eu Pastor. faço umas 25 perguntas aqui pro programa, Eita né? Eu acho que Deus. eu fiz só duas, então. Mas é que a sua história é muito linda de superação, né? E eu creio que é mais tocante, por quê? Porque as pessoas que estão nos assistindo se identificam, né? Ela vê que você não é um super-homem. Não é um cara criado num laboratório ou alguém criado pela indústria do marketing. É alguém que passou pelo processo mesmo, é alguém que foi forjado. É verdade. Essa palavra aqui é muito forte, foi forjado, É. né? E hoje está aqui, com certeza tem uma lição de vida para nós. Eu gostaria que você deixasse aqui um texto, uma mensagem de fé e esperança para essas pessoas que estão nos assistindo Amém. até essas horas da noite, já quase 11 horas, 23 horas aqui em São Paulo, né? Amém. E depois nós estaremos orando para abençoar a sua vida. Amém. E quem sabe a gente marca uma entrevista parte 2, Parte porque essa 2, aqui né? não deu foi para nada. Oh, Deus. Desde já quero agradecer pelo convite. Me sinto honrado estar aqui sendo entrevistado pelo Senhor. E gostei, realmente, sem hipocrisia, gostei. O senhor é alegre pra cima, que normalmente, né? Alguns pastores são carrancudos, né? Cara fechada, mas o senhor é de boa. Deu até vontade de congregar com ele. Ai, que bom. Enfim, vamos lá. Gente, vocês que me acompanham sabem que eu gosto muito de falar quando se trata da palavra de Deus. Mas eu deixei aqui um versículo separado, que é um versículo que eu amo demais. É o versículo que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando o apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, aos romanos, ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu contei aqui algumas coisas que aconteceram na minha vida, alguns processos. Não foram só esses, né? Quem já adquiriu o livro ou quem vai adquirir vai ter um pouco de noção de tudo que aconteceu na minha vida. A mensagem que eu quero deixar nessa noite para todos que estão assistindo, porque talvez você hoje chegou nesse programa, né, o pastor, com porquês na cabeça. O porquê da traição, o porquê da perca, o porquê dessa mudança tão repentina, estava tudo indo muito bem, de repente tudo mudou, teve que mudar de casa, teve que mudar de estado, teve que mudar até de país. Essa mudança repentina, estava tudo indo muito bem no trabalho, e de repente demitido, porta se fecha, estava tudo indo muito bem na empresa, de repente, do nada, essa agitação, né? Mas aqui vem o apóstolo Paulo,
deixando esse versículo. Ele escreve aos Romanos, mas esse versículo se estende até a nós, né? Creia nesse versículo. Como eu criei. Todas as vezes que batia angústia, batia os porquês, eu vinha nesse versículo e eu lia para minha alma, né? Às vezes a gente tem que dar como o salmista, conversar com a nossa própria alma. Aquieta, minha alma. Aquieta. E nada melhor do que você conversar usando a palavra de Deus. Todas as vezes que a minha alma se angustiava, eu dizia, Marconi, aquieta, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje você não está entendendo, mas depois você vai entender. Olha para a história de José, olha para a história de Daniel, olha para a história de tantas pessoas. Deus, ele tem propósitos na nossa vida. Propósitos que a gente nem imagina. Porque José não imaginava que Deus tinha um propósito de levantar ele como governador no Egito. Ele nem sonhava com isso, né? Só que José foi passando por alguns processos e a gente percebe que os processos que José está passando está cada vez mais empurrando ele para viver o propósito de Deus. Tudo isso que você está passando, tudo isso que eu passei, tudo isso que José passou, tudo isso que você está passando está te empurrando para viver o propósito de Deus. Então a mensagem que eu quero deixar é muito clara, rápida e objetiva. Descansa seu coração. Confia no teu Deus. Porque o teu Deus não é menino. O teu Deus não é irresponsável. O teu Deus, ele é Pai. E ele sempre quer o melhor para nós. Então aguente firme. O Espírito de Deus manda dizer nessa noite. Aguente firme e confia. Descansa. Hoje você não entende. Existe até um louvor assim. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Tudo está no controle. Então pra que temer? Pare de chorar. Deus está cuidando de você. Então, tudo está no controle de Deus. Descansa. Hoje você não entende, mas daqui a pouco você vai entender. Quando a gente fala isso, a gente acha que amanhã a gente já vai entender. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, com os meus 16 para 17 anos, eu só fui entender tudo o que aconteceu na minha vida uns 5, 6 anos depois. Não foi de um dia para a noite. Às vezes a gente é muito imediatista, a gente quer tudo para já. E às vezes o tempo de Deus é diferente. Então acalma, descansa. Marconi, mas o vento está balançando. O vento está balançando, eu estou com medo, eu estou achando que vou afundar. Os discípulos passaram por uma situação como essa. E olha que Jesus não estava dentro do barco, Jesus estava lá, no monte, orando, sozinho. Só que Jesus, ele estava lá. Mas Jesus, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Jesus nunca perdeu o controle, pastor. Talvez você pode estar sentindo Jesus distante. Talvez você pode estar sentindo que o céu está fechado. Você olha para um lado, você vê vento. Você olha para o outro, você vê vento. Você olha para cima, o céu está de bronze, está fechado. Você pergunta para Deus, cadê o Senhor? E Deus não aparece. Porque eu tenho a plena certeza que aqueles discípulos que estavam no meio do mar, no meio daquela situação terrível, eles gritaram por Jesus. Só que Jesus não veio na hora que eles queriam. Deus não vai aparecer na hora que a gente quer. Ele aparece no momento certo. Na hora certa. Ah, mas eu estou para desistir. Esses dias eu amanheci com algo dentro do meu coração. Quem conhece a criatura é o Criador. A criatura pode ter uma ideia de quem ela seja, mas quem conhece na plenitude 100% é o Criador. Foi Deus quem te fez. Talvez você está achando, não, eu vou rachar agora, vou afundar agora, vou desistir agora. Mas Deus sabe a sua capacidade e o que você pode suportar. Quantas vezes você achou que você ia afundar e você não afundou? Quantas vezes você achou agora já deu? Mas você passou de cabeça erguida. Deus sabe até onde você pode suportar.
Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os discípulos. Acalmou aquela tempestade. Ei, você vai entender tudo depois. Aguente firme e descansa seu coração. Fique com essa palavra. Todas as coisas, não é só uma coisa, não, é todas. Seja coisa ruim ou coisa boa. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Daqui a pouco você vai dizer, valeu a pena. Hoje eu entendo porquê disso, porquê disso, porquê disso. Valeu a pena permanecer, valeu a pena ouvir aquela mensagem do irmão Marconi, valeu a pena permanecer e confiar no Senhor. Então, descansa, porque o que Deus tem para a sua vida é coisa grande, é coisa extraordinária. Deus abençoe e muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, pastor. Se deixar, eu falo. Não, Até, fala mesmo, a honra é nossa, né? De receber aqui do outro lado da mesa, né? E foi um prazer de conhecer pessoalmente, né? Só via também pela rede social. Agradecer a todos vocês. Quarta-feira nós estaremos aqui, mas não quero despedir vocês sem uma oração, né? E que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, né? Prospere o teu ministério. Amém. E dizer que isso é só o começo de uma linda história. Eu creio. E de um livro que vai ter histórias muito mais espetaculares do que o primeiro. Amém, né? amém. Você vai fazer a sequência desse livro. Amém. 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 Eu creio. Né? Eu Amém? recebo. E o livro está aí à disposição de vocês. É só você digitar esses números que estão aí na sua tela, né? Você vai adquirir o livro e você vai descobrir muitas coisas que aqui não deu tempo de perguntar. Até porque o Vitor tem que dormir, né? E a Melissa, acertei? A Melissa tá brava. Ela quer o marido dela de... Ela tá Meu Deus, visita Melissa, Senhor. Ela quer o marido dela de volta. Né? Vai dormir aqui hoje, Vitor? Olha só, falou que não precisa nem vir mais, pode dormir por aqui. Né? Vamos liberar o Vitor aí, porque senão o negócio vai ficar esquisito para nós aqui. Né? Meu Deus. Tá bom? Vamos orar, gente? Fecha os seus olhinhos aí, com muita fé. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa. Pai eterno, que o Senhor possa abençoar cada vez mais aqueles que estão agora, Senhor, nos assistindo. Em nome de E que Jesus. aprenderam com essa história de vida, história de superação. Oh, Deus. E que ficaram com a gente aqui até nesse exato momento, Eu Pai. concordo, Pai. Sabemos do compromisso de cada um amanhã cedo, mas Em nome estão de aí, Jesus. Senhor, fiéis, ouvindo essa palavra, esse testemunho, e estão recebendo essa oração agora. Que o Senhor dê uma boa noite de paz para aquele que não consegue Em dormir, nome de Jesus. que está, Senhor, com insônia, que possa dormir essa noite, Sim, Deus. em nome de Jesus. Uma boa noite de Jesus. paz, um bom sonho, sem pesadelos. Sim, Deus. Porque tem pessoas que não estão conseguindo dormir com pesadelos, Senhor. Dê Estabeleça, uma boa noite Senhor, de paz, descanso. um bom sonho e um bom sono. Em nome de O Jesus. sono dos justos, né? Aquele que nós merecemos, aqueles que te servem. Pai, repreende toda a obra do mal da vida das suas pessoas. Sim, Deus. E que um dia elas possam também estar Aleluia. escrevendo a sua história, que seja num livro, ou contando um testemunho na igreja, ou Sim, no canal do Deus. YouTube, mas que sejam alcançados e abençoados por essa palavra e esse testemunho foi contado aqui agora. Em nome de Obrigado Jesus. por tudo, Jesus. Amém. Que as Pai. tuas bênçãos possam repousar sobre cada um. Amém. Gente, até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário. Né? Fala o seu programa antes de terminar. Então, gente, quarta-feira eu também tenho um programa que antecede o do pastor. Olha aí. É o programa, o podcast Encontro com Guerreiros. A gente sempre recebe pessoas aqui guerreiras. Então, assista depois do meu, logo em seguida do pastor, já emenda tudo e vai ser uma bênção, né, pastor? É isso aí. Obrigado, um beijo no coração.